Meu sogro me diminuiu quando falei que trabalhava na construção civil, mas ele trabalhava para mim e não sabia. Aos 28 anos, eu estava vivendo uma fase estável e promissora da minha vida. Conheci uma mulher incrível através de um amigo em comum, e após um ano de namoro sério, ela decidiu que era hora de eu conhecer seus pais. A expectativa era alta, e junto dela veio uma leve ansiedade. Não por insegurança pessoal, mas pelo que ela já havia me contado, seus pais eram exigentes, protetores e bastante críticos, especialmente em relação aos parceiros dos filhos. Ela falava com carinho da família, mas sempre fazia questão de ressaltar que os dois eram bastante tradicionais. Ambos trabalhavam como gerentes de projetos em uma grande empresa da área da construção civil, curiosamente o mesmo setor em que eu atuava. No entanto, o que eles não sabiam era que eu era dono da minha própria empresa, algo que nunca senti necessidade de ostentar. No dia do jantar, tudo começou de forma agradável. Encontramos alguns interesses em comum, especialmente no setor da construção, o que tornou as primeiras trocas de conversa mais naturais. Compartilhamos histórias, rimos, e por um momento achei que tudo seguiria tranquilo. Mas então comentei que trabalhava na construção civil. O olhar do pai dela mudou imediatamente. Percebi o julgamento instantâneo nos olhos dele. Ele presumiu que eu fosse apenas um operário, alguém no chão de fábrica, sem maiores responsabilidades. Não corrigi essa ideia, deixei que ele seguisse acreditando no que queria. Para mim esse momento seria um teste. Eu queria que me conhecessem pelo meu caráter, não pela minha conta bancária ou posição profissional. Queria que o respeito viesse do que eu demonstrasse ali na conversa e não por um título. A partir desse ponto entendi que aquela noite não seria tão leve quanto eu imaginava. Depois que mencionei minha profissão, o clima da noite mudou sutilmente, mas de forma perceptível. O sogro, até então cordial, começou a fazer perguntas mais diretas e carregadas de julgamento. Queria saber exatamente o que eu fazia, em que obra estava atuando, quanto eu ganhava por mês. Respondi com bom humor, dizendo que ganhava $1 por hora e que o dinheiro nunca foi meu maior motivador. Meu foco sempre foi o amor pelo que faço, a realização de construir algo do zero, liderar equipes, entregar projetos que transformam cidades. A fala foi sincera, mas ele não levou dessa forma. O sogro riu com desprezo, balançou a cabeça e disse que com essa mentalidade eu nunca iria longe. Depois enalteceu a carreira da filha como advogada, ressaltando que ela ganhava o dobro do que ele imaginava que eu ganhasse. Insinuou que o papel de sustentar a casa caberia a mim, não a ela. O tom dele era condescendente, como se estivesse fazendo um favor em abrir meus olhos. Eu continuei calmo, mas por dentro sentia a tensão aumentar. Sabia que para ele, meu valor estava diretamente atrelado ao meu status financeiro, e essa visão me entristecia, mas não me surpreendia. Minha namorada, percebendo meu desconforto, interveio com firmeza. Disse que se orgulhava da minha trajetória, que sabia o quanto eu era dedicado, e que não aceitava julgamentos rasos baseados em suposições. Reforçou que a vida não era uma competição de salários e que respeito era o mínimo que se esperava. O pai dela tentou recuar, riu novamente e soltou um pedido de desculpas que soou mais como uma formalidade do que como um verdadeiro arrependimento. Mas o estrago já estava feito. O ambiente ficou mais frio e silencioso depois disso. Preferi mudar de assunto, tentando encerrar a noite de forma civilizada. Já estava claro que ele havia me julgado antes mesmo de me conhecer de verdade, e isso falava muito mais sobre ele do que sobre mim. A caminho de casa, minha namorada se desculpava repetidamente pelo comportamento do pai. Ela estava visivelmente chateada, tentando justificar a forma dele de pensar, dizendo que ele sempre fora assim com todos os namorados, protetor, duro, tradicional demais. Eu apenas sorri. Disse que estava tudo bem e que não era nada que eu já não tivesse visto antes. Mas no fundo, havia algo que eu precisava compartilhar. Peguei o celular, procurei rapidamente um arquivo e mostrei a ela o organograma da minha empresa. Lembra que desde o começo achei seu sobrenome familiar? Perguntei. Ela confirmou, confusa. Então continuei, agora tenho certeza, seu pai trabalha para mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber se ria ou se desesperava. Perguntou se eu estava certo. E quando confirmei, levou as mãos à cabeça, surpresa. Ela sabia que os pais trabalhavam em uma grande construtora, mas não fazia ideia de que fosse a minha. Logo depois, ela quis saber o que eu pretendia fazer com essa informação. Se eu ia demitir o pai dela, confrontá-lo, ou usar isso contra ele de alguma forma. Mas minha resposta foi simples, nada. Ele é um excelente profissional, respeitado por todos.
Essa descoberta só aumentou meu respeito por ele. Ela se acalmou, mas ainda parecia incomodada. Disse que achava injusto ele ter me tratado daquela forma sem saber quem eu era de verdade. Concordei, mas reforcei que o objetivo nunca foi testar ninguém, apenas queria ser conhecido como pessoa, não como chefe. Alguns dias depois, o sogro pediu que a filha levasse o almoço para ele no canteiro de obras. Vendo nisso uma chance de amenizar o clima entre nós, ela sugeriu que eu fosse junto. Aceitei. Ao saber que eu estaria presente, ele hesitou por um instante, mas não recusou. Tomei a mão da minha namorada, sorri e disse, vai dar tudo certo. E de fato, aquele dia mudaria tudo. No dia marcado, chegamos ao canteiro de obras um pouco antes do horário combinado. Sentamos em uma mesa improvisada ao ar livre, aguardando a chegada dele. O sol estava forte, e o barulho das máquinas ao fundo criava uma trilha sonora típica do ambiente que ironicamente eu comandava sem que ele soubesse. Quando ele apareceu, seu olhar passou rapidamente por mim e se fixou na filha. Nos cumprimentou com gentileza, mas havia uma leve hesitação em sua postura. Talvez estivesse desconfortável por nosso último encontro, ou talvez só surpreso por eu ter aceitado o convite. Sem saber minha verdadeira posição, ele se ofereceu para me mostrar o local e explicou o andamento de um dos projetos da empresa. Falou com entusiasmo, apontando detalhes técnicos, mencionando prazos e desafios. Seus olhos brilhavam ao descrever soluções criativas que havia aplicado com a equipe. Durante a conversa, me deu conselhos profissionais como quem orienta um jovem inexperiente na área. Se quiser crescer nesse ramo, precisa entender mais do que só levantar paredes, disse com firmeza. Ouvi tudo com respeito. A paixão dele pelo que fazia era inegável, e mesmo sem saber, ele contribuía para o sucesso da minha própria empresa. No fim da visita, antes de irmos embora, senti que era o momento certo. Agradeci pelo tempo e pelos ensinamentos, elogiei sua dedicação e disse que admirava sua trajetória. Ele sorriu orgulhoso. Então, com um tom leve, comentei. A propósito, acho que houve um mal-entendido sobre meu papel na construção civil. Ele franziu a testa. Como assim? Respirei fundo e revelei, eu sou o dono da empresa para a qual o senhor trabalha. O silêncio que se seguiu foi quase cinematográfico. O olhar dele percorreu meu rosto como se buscasse alguma mentira escondida. Depois a ficha caiu. Seu semblante mudou para um misto de surpresa e constrangimento. Baixou o olhar, coçou a nuca, e pela primeira vez ficou sem palavras diante de mim. Após alguns segundos de silêncio, meu sogro finalmente respirou fundo, me encarou com sinceridade e disse, eu, peço desculpas, fui injusto com você. O tom agora era outro. Não havia arrogância nem ironia. Apenas um reconhecimento genuíno de que havia julgado mal alguém que sequer conhecia de verdade. Eu aceitei as desculpas sem qualquer ressentimento. Reforcei que para mim, títulos e cargos não deveriam definir o respeito que damos aos outros. Disse que minha intenção nunca foi testá-lo, mas apenas viver aquele momento com autenticidade, deixando que me conhecessem como pessoa e não como empresário. Ele concordou, visivelmente tocado. Contou que sempre teve medo de ver a filha sofrer, e que por isso costumava colocar barreiras para quem se aproximava dela. Mas agora entendo que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele ostenta, e sim no que ele constrói com integridade, completou. Nos despedimos com um aperto de mão firme, que simbolizava algo além da formalidade. Era um novo começo. Nos dias que se seguiram, ele começou a me tratar de forma diferente, não por saber quem eu era no papel, mas porque finalmente me enxergava por quem eu sempre fui. Passou a me convidar para almoços em família, fins de semana juntos e até para uma viagem com todos, como forma de estreitar os laços. Minha namorada, embora feliz com a reviravolta, ainda se sentia incomodada com o fato de que o pai só havia mudado de postura ao descobrir minha posição. Perguntou se eu havia planejado tudo, se desde o início quis ensinar uma lição. Respondi com carinho que não. Que o mais importante para mim era que todos nós aprendêssemos a enxergar além dos rótulos. Que relações verdadeiras se constroem com base no respeito mútuo, na empatia e na verdade. Hoje, nosso relacionamento está mais forte do que nunca. Sabemos que ainda enfrentaremos desafios, mas estamos certos de que já superamos um dos maiores, o preconceito disfarçado de preocupação. E no fim o que realmente importa é que estamos construindo juntos algo sólido e verdadeiro. Gostou do relato? Gostaria de saber sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e continue assistindo mais relatos clicando em um dos vídeos que está na tela.